mais especificamente uma condicionante explícita nessa exigência. Mas essa condicionante diz também que se o projeto for executado, ela está atendida. Está atendida, exatamente. Se esse projeto foi feito tipo de análise e foi dada essa licença, é sinal que o projeto foi considerado adequado. Então o que nós estamos fazendo é implantar o que está no projeto. Esse projeto você se refere ao de a reconformação. Foi o que sustentou a licença de operação. Só uma questão. Você chegou a ver, Furtado, esse projeto? Porque você fez um checklist de itens a serem verificados, certo? Você encaminhou para o grupo com sugestão e tudo mais. A minha pergunta é se esse checklist reflete o que como pré-requisito do projeto. Porque eu vejo duas coisas aqui. O projeto é o principal, que é o que a CETESB analisa e dá 18 exigências técnicas. Isso. Aí vocês vão para o MP e falam o seguinte, dessas 18, umas são antes, outras são durante, outras são a posteriori. O que a gente precisa lá no dia 15 de julho, de forma assertiva e objetiva, é verificar dessas 18, o que realmente tem que ser feito antes à luz do projeto. Aí é uma visita assertiva que a gente não vai lá para passear, a gente vai para fazer uma auditoria. É isso aí que eu estou tentando passar para vocês. Então, mas aí que tá, onde é que está esse projeto? Porque a gente precisa ver. Processo. Não, eu sei, mas a gente tem acesso? O projeto foi apresentado, inclusive nas reuniões da Câmara Técnica, a gente fez 2 reuniões já. Nós, A equipe viemos veio, aqui nessa apresentou, sala aqui. a Tereza inclusive publicou, que ela filmou. Tem esse toda, projeto. Aquele foi aquele que eu te estava mandei, né, que apresentado. você queria. Ah, não, eu Publicado no entendo. YouTube. Não, eu entendo que foi apresentado, mas a gente tem acesso para fazer Tem, essa o projeto análise? está no processo, tem sim. Tá sim. aqui? A gente consegue ver? Não sei se você Quando consegue falar tá no acessar processo, tá aí. onde? Esse projeto aqui eu não tenho, mas nós Então, mas fizemos tá aqui, onde? eu vim aqui falar da parte do subsolo, áreas contaminadas dela. O consultor técnico veio fazer o projeto em si, ele veio aqui, né? Não, gente, eu entendo que foi apresentado, tá certo, beleza. A ideia é, pra gente fazer a nossa visita do dia 15 ou data a ser marcada, a gente precisa fazer um checklist de itens a ser verificados. Ele manda o projeto por e-mail pra Isso, gente. pronto, é esse compromisso. Tem como enviar o projeto pra nós? Vocês solicitem, por favor, que eu vou passar para o nosso secretário e para a Márcia para Então colocar na ata, então Caminha que a o processo, prefeitura, o a área de projeto. urbanismo encaminhará para nós, mediante a solicitação, Secretaria de Serviços Públicos, mediante a solicitação dessa Câmara, para a gente fazer essa análise prévia. Ok, mas eu já estou passando para vocês o que são as tais condicionantes. E as Perfeito. condicionantes, então, estariam... São Basados no projeto. É. Então só para entender, a uma Até é porque antes, a né? CETESB esteve na reunião do gerente regional, veio aqui. Mas o ideal também da CETESB, esse é uma falha, porque a CETESB tinha que ter um link aonde você acessasse a licença e o projeto. É. Porque você não sabe o que está por A trás CETESB para não chegar pede nisso aqui. vistas, né? Não, mas devia estar junto, põe um link. Tá aqui, ó. Eles ainda não têm. Mas é a transparência. Mas que não tem, meu. Você entra no SlideShare e faz um link. É, mas... Não tem que ter. É um troço de graça que qualquer um outra faz. falta, é outra falta. Sim, mas é a transparência que tem que bater que não tem. Fica tudo pela metade. A gente precisa conseguir o documento e a gente vai providenciar. Não, conseguir não, é só pedir, meu, conseguir. O Então, documento vamos tá lá. Vamos lá, Fernanda, você explicar da 1 Não é se é favor antes, nenhum. durante ou depois. Olha, Não é o que bem. você está vendo aqui, a 1, ela age como eu falo, elas são de ordem genéricas. Por exemplo, a 1, ela envolve antes, durante e depois, é só você ler aí. As obras, os procedimentos, as estruturas de proteção deverão ser feitas, executadas concomitantemente às obras. Ou seja, quem são essas obras e estruturas? Estão no projeto, são várias, estão lá. Tem umas que são antes, tem umas que são durante, outras que Perfeito. Então quando a gente tiver o projeto, a gente vai conseguir ver isso. você vai conseguir ver Perfeito. isso. Ok. Item 2. Os elementos do sistema de drenagem de águas pluviais deverão ser adequadamente implantados. Ou seja, o elemento de drenagem, ele está lá no projeto, tá? A CETESB só está dizendo assim, ó, aquilo que vocês nos trouxeram das águas pluviais deverão ser implantados, lógico. Efeito de doença correta, manutenção, lógico. Compatibilizando o lançamento das águas pluviais com drenagens do entorno. O que essa nível de exigência quer dizer? Que qualquer área de disposição de resíduo, você tem que drenar as águas pluviais para que elas acessem o mínimo o maciço de lixo, porque quanto menos água de chuva eu tiver no maciço de lixo, menos percolado eu vou ter. Então, águas de chuva, nesse item 2, existe o dreno de água pluvial de crista, quer dizer, lá em cima, e existe o de pé. E isso tudo tem que estar conectado ao que já existe lá, esse tipo de água. Então,
conforme você for fazendo a disposição do lixo, você vai executando as obras de drenagem. Mas para começar a operar já precisa uma área mínima e já está com essa estrutura pronta, certo? Que é o que vocês vão ver. Perfeito. Vai ver a 22 primeira anos. etapa. Fazendo A gente vai ver a ok. primeira etapa. Na primeira etapa. Por isso que Dois, nós primeira estamos etapa. falando a partir do dia 15. Pois. Uma pergunta. A CETESB, ela já deu licença de operação. Isso significa que não vai ser feita por ela uma vistoria dessas Vai. adequações. Vai ser dar. feita uma vistoria Tem que para dar. licenciamento, mas existe Pra o ato de cumprimento. fiscalizatório. Então, a Fiscalização. CETESB vai fiscalizar. Vocês na vão ver aí frequência. que ela pede para a gente dizer quando vai estar pronto. Isso, aí eles vão fazer uma Aí vistoria. eles vão fazer uma Tá, porque vistoria. aí Se eu- não for eu vi- cumprido nada do que está aqui, Não eles pode podem liberar. suspender a licença, por Tá, ok. exemplo. Sendo bem... Exato. É, É aí que eu queria funciona. chegar, É. porque no final das contas a responsabilidade é da CETESB, né? A gente pode, Da liberação. Essa liberação, sim. a gente Isso. fazer vistoria, criticar, e Isso. cobrar, mas Isso. eles têm Então, Eles por são exemplo, obrigados a fazer. A3. Manter de forma adequada, garantindo a compactação e o recobrimento contínuo. Ó, isso aqui é contínuo, é no decorrer, tá? Imediato com solo, quer dizer, solo limpo, nós vamos ter que estar cobrindo o lixo. Para quê? Para quê? Para que não seja um foco de aves, que é o que vocês vão ver no número 4 aqui. Tá? Então, o que a CETESB quer dizer? Que a gente vai fazendo a frente de exposição, com o caminhão descarregando lá, e vai cobrindo, vai compactando e vai cobrindo, vai descarregando, compactando, cobrindo. Essa é a ordem. E concomitantemente vai fazendo dreno. Entendeu? Dreno de gás, vertical, dreno de percolado, horizontal. E ela tem a fiscalização por etapas, mensal e depois trimestral, com os relatórios, Não, esse é medições o e tudo mais, monitoramento que tem que ser ambiental. feito constante. Então, Mas isso é feito pela própria Renova, não é? não, Mas tem a falo vistoria sobre do isso que CETESB. tem aí, isso tem aí. Ó, item 4, Isso é uma coisa, deverá a ser impermeabilização mantida do solo, como? a impermeabilização do... Não é solo, porque é lixo em cima de lixo. Ali Aí já tem. Não uma- tem impermeabilização lá embaixo. Porque é antigo, não tem. antigo. Está em cima da terra, já contaminou É lixo tudo. sobre O que está fazendo é agora, porque já é contaminado tudo ali. lixo sobre Já é podre pra caramba. É lixo sobre lixo. Não é lixo Ali não sobre tem nada solo. legal. Certo. Item 4. Deverá ser mantida a adequada operação do empreendimento com fiel cumprimento das normas técnicas. Ok, é o que faz parte do projeto. Bem como deverão ser adotadas todas as medidas preventivas. Por isso que eu falei para vocês que são coisas genéricas, entende? Que eu quero dizer. Não é assim, me faça um dreno de 3,20 metros. Você não vai ler isso aí. Se você quiser ler isso, está lá no projeto. O projeto. Está amarrado na condição. Exatamente. Então, ó, a gente vai ter que fazer tudo de forma preventiva e corretiva. O que é preventiva? É cobrir lixo, assegurando que o mesmo não se constitui foco de atração de aves. Okay? A matéria que saiu do CONAR, que não foi consultado, o que deu aquilo? Como é que é A aquilo lá? justificativa técnica da CETESB é a seguinte: eles estão licenciando um plano de encerramento que contempla, no plano de encerramento, uma adequação do maciço por um período expondo o resíduo ali. E eles dão justificativas econômicas e técnicas também para poder fazer essa abordagem. O comando aéreo, o quarto comando aéreo, ele só se manifesta quando você está no meia-rima licenciando. Ele já se manifestou lá atrás, a época da licença que foi concedida. Então ele não é consultado neste momento, entendeu? Porque não se trata de uma licença de um novo empreendimento. Não, eu vi tudo isso, mas pela matéria não era isso, a posição do CONAR não era essa. Na verdade, Na a jornalista, matéria, a jornalista fez a entrevista e eu não sei, eu não vi documento do Segundo a CONAR. matéria, eles falaram que eles não foram consultados, como se eles tivessem que ter sido. Por isso que eu estou perguntando para ele aqui, ó. Como é que é? Não, eu não tenho nada a ver com Não, eu estou falando que a CETESB respondeu para nós Falando aqui. com a CETESB você que do não órgão, nos eu estou exigiu. perguntando A desse CETESB licenciamento. nos exigiu manifestação. Ela não exigiu, Mas Tá. foi ela que não exigiu. Ô, Fernando, só uma dúvida aqui. No item 4, como eu não vi o projeto, então eu posso fazer essa pergunta. Já tem lá todo o levantamento de norma técnica vigente que é exigido e também já tem quais são as medidas preventivas e corretivas? Isso já consta no projeto? Do
projeto. Só que NBR, né? Então, mas está levantado quais são as NBRs, e o que tem que constar, e o que a prefeitura vai fazer, o que o fornecedor vai fazer. O memorial descritivo está lá. Tá lá. Tá lá. Então, isso que a gente vai Junto com checar. os desenhos. Perfeito. Item 5. Manter o encaminhamento dos efluentes percolados para tratamento em locais devidamente aprovados pela CETES. Esse é o tal do chorume. Por isso que eu estou dizendo o seguinte para vocês. Nós vamos fazer a rede de chorume na medida que vai sendo posto lixo é embaixo. Porque o chorume ele desce, o gás sobe. Então esse chorume vai ser coletado por esses drenos, vai ser tirado da massa de lixo. Vocês vão ver o sistema que vai coletar esse chorume, que já coleta hoje no resto do maciço, e de lá ele vai para a ETE da Sanasa, Pissarrão, tratado fora, através de caminhão vaca. Só para lembrar um assunto. Qual é a que vai? permeabilidade, viu, Tereza? Pissarrão. Referente à permeabilidade, que o sistema de mantas, o aterro, ele foi o primeiro aterro do Brasil que foi feito em Rio de Campinas. Tá? A época foi em 92. Na época, a lei, não era só no Brasil, internacional, a lei estabelecia a regra de você fazer a compactação com argila 10⁻⁶, porque não existia manta, não tinha, eles ainda estavam iniciando essa questão de aterro, não tinham monitorado e percebido que aquela tecnologia ela era suscetível a contingências de contaminação. É por isso entendeu? que é monitorado. Exatamente. Aí não tem manta, é uma crítica que a gente faz e tudo mais, só que a gente também tem que levar em consideração que à época foi a exigência que a CETESB deu e foi feito daquela maneira porque era tecnologia disponível. Entendeu? Agora a gente tem que ampliar o quê? O controle e monitoramento, que é justamente para não ter problemas. Não tem como pôr a manta mais agora. Não, ó, o 6, ele fala assim, lá está o reciclado que fica não devia estar proibido. lá. Fica 80% do proibido lixo. o lançamento de efluentes percolados em galeria de água de chuva só para água de chuva. Em via pública, lá nem via pública tem, ou em corpos d'água, não vamos jogar em corpos d'água, bem como a recirculação dos efluentes percolados do próprio tipo de maciço. Isso nós não vamos fazer e a CETES também não quer que faça, que é o quê? Pegar o churume, coletor e botar de novo na massa. Isso não é... Mas ele vai para onde a água pluvial? Vai para o córrego, mas é Mas água pluvial que não passou pelo lixo. É a que percorre os acessos. São essas obras que vocês vão ver. Tá na drenagem. As canaletas em V, que a gente chama de concreto, que tem direcionado. Perfeito. É importante ressaltar só uma coisa, Fernando. Nós temos eu gosto de pautar isso porque foi uma questão que eu fiz no Conselho Estadual do Meio Ambiente, participando diretamente nas câmaras técnicas lá, e foi a briga com o aterro. Eu briguei com o aterro sanitário durante 15 anos. O Fernando já me conhece, tá? Porque ele era da CETESB ainda, lá em Jundiaí, na questão do aterro lá de Várzea Paulista, que a gente fez até exumação de corpo de pessoa lá, de problema de contaminação e de morte em saúde pública. O que ocorre é que a gente tem uma lei federal, e a lei federal ela estabelece alguns critérios, a estadual também, a lei ambiental. E ela dá liberdade para se empreender esse tipo de projeto. O que a CETESB só negaria o funcionamento desse público que está sendo feito, olhando pelo ponto de vista da lei, tá? Está sendo objetivo. Nós temos uma posição que a gente não gostaria que voltasse o aterro. Essa é uma posição clara, eu também tenho essa posição. No entanto, a gente não vai conseguir isso, porque eles têm respaldo legal e obedecendo à regra das NBRs, que está lá estabelecida em lei, eles vão conseguiram a licença, basta cumprir as condicionantes. Eu entendo, no meu pensamento do Carlos Alexandre, tecnicamente, é que o papel do movimento que eu fiz dentro do CONDEM em relação ao aterro é para a gente atrelar duas coisas. O primeiro, ampliar o nosso controle sobre a qualidade da operação, a garantia do cumprimento das regras, e mais do que isso, muito mais do que isso, que é o objeto nosso, que é a PPP, tá? É a gente conseguir fazer o seguinte, vocês querem ter essa economia de 40 milhões anos aqui, tem problema, a gente sabe, o município também é ruim, Paulínia está lá com problema, o pessoal quer fechar esta, a gente está só tirando o lixo daqui e jogando lá, é o mesmo problema. Sim. A gente não queremos aqui.
Outra coisa, a lei federal também estabelece o seguinte, daí, Tereza, até para responder no levantamento que você fez antes. Fala porque eu cansei de apanhar no Conselho Estadual no CADES assim. A lei estabelece que se você tem uma área que já tem risco, já teve contaminação, já foi usada, seja ela por mineração, etc., ao invés de você ver uma alternativa locacional de um novo local para dispor, a preferência e a indicação que a CETESB dá, o órgão ambiental dá, é para que você ocupe esta área que já é contaminada e crie sistemas de monitoramento e de regramento para recuperá-la depois e utilize ela para operações de risco. Fernando, me corrija se eu estiver errado ou alguma coisa que você queira complementar. Então, a nossa estratégia aqui é, primeiro, meu pensamento, do Carlos Alexandre, foi assim, eu sei que a gente não vai conseguir impedir o aterro, porque a CETESB já deu a licença. O que a gente tem que fazer é fazer com que seja cumprido estritamente o regramento, mas que necessariamente, como o secretário assumiu aqui, né, Tereza? A Maria que estava aqui, não era a Tereza, alguns membros estavam aqui, o conselheiro estava. O secretário assumiu aqui conosco que a reabertura aqui com essa economia, ela está diretamente atrelada à discussão que nós vamos fazer com a audiência do CONDEMA sobre a PPP. Tem que fazer, incluir as cooperativas, a gente começar a ter a discussão sobre a PPP no município e como que vai acontecer. Aqui tem 2 anos ou 3 anos de operação, a gente tem que definir agora, nessa aprovação, o que vai acontecer para frente. A licença é até setembro de 17. Então, um ano. Então, Um ano só. só que daí, Furtado, o que aconteceu foi o seguinte, apareceu uma consulta na CETESB sobre a face norte. Aí o que acontece? O que eu questionei aqui que está nos vídeos, a CETESB falou, qualquer outra autorização para esse aterro vai gerar um EIA-RIMA. Aí eu perguntei para o secretário, se vocês quiserem utilizar ainda essa área para indicar o novo sistema através da PPP, que é um sistema onde a gente não vai depositar, só o rejeito mesmo seria depositado, o restante é reciclado, reaproveitado, é feito todo o sistema, o rejeito o senhor quer colocar naquela face norte? A ideia seria ocupar a face norte, faz-se um EIA-RIMA, e ele assumiu o compromisso que isso só vai ser pedido atrelado a PPP. Então, esse é o nosso momento de conseguir nos internalizarmos. Até agora, a gente não conseguiu entrar na discussão da PPP. E esse é o nosso momento técnico, inclusive. O Fernando está aqui, apesar de ele estar na administração, ele é ex-CETESB, ele tem uma posição bastante parcial aqui conosco. E aí você pode complementar. A nossa estratégia tem que estar voltada para isso. Olhar todas essas questões técnicas, Vilela, são veementemente importantes, não há dúvida disso. E eu posso contribuir muito também, quero ajudar muito pela experiência minha nisso daí. Fazer o certo. Agora, nosso foco é que ele assuma o compromisso conosco, o secretário, deixa eu só, de discutir a PPP e a sequência disso. Só sair um pouquinho e falar da PPP, a gente não está criando nada nesse aspecto. Para vocês saberem como que tramita uma PPP na prefeitura de Campinas, tem que conhecer a lei municipal das parcerias público-privadas. Existe uma lei, se eu não me engano, ela é a 13.753. Salvo me engano, é a 13.753. E lá ela fala da sequência. E a PPP do lixo, né, do resíduo sólido urbano, melhor dizendo. E a PPP do resíduo da construção civil, que são 2 PPPs que nós estamos tramitando, nós estamos seguindo exatamente o que está na lei, não estamos transgredindo nem reinventando nada. E lá está dito muito claramente assim, apresenta-se os estudos técnicos pelos interessados, isso aí se chama PMI, uma proposta de manifestação de interesse. E esses estudos, cujas rotas tecnológicas não estão pré-definidas pela prefeitura, serão discutidos em audiência pública, está lá escrito. E uma vez firmado um modelo, é esse que vai ser licitado. Então, na questão do resíduo urbano, nós estamos exatamente no decorrer do prazo para a apresentação dos estudos pelos interessados. É isso que nós temos que fazer. E, só concluir, e a vida útil do Delta A, ela é contingenciada pelo sucesso da implantação da PPP, que é atendimento à política nacional de resíduos. Então, a posição que a gente vem defendendo é o não à incineração
Isso é povo pacífico, inclusive o programa já fez uma manifestação do pleno a respeito disso aí. Então continua, até mudar, até ter outra manifestação do pleno, ela continua lá. Então é isso que a gente vem defendendo, e a PPP, a orientação que a gente imagina dessa PPP é uma visando a orientação, visando a incineração ou o combustível derivado de resíduos. Inclusive teve um evento semana passada na Unicamp a respeito desse tema. A questão é, nós não temos uma rota tecnológica definida. Então isso vem antes. Isso vem antes. Não dá para a prefeitura estar fazendo, cumprindo a lei 13.153, PPP municipal, etc., sem ter uma rota tecnológica, sem saber o que ela quer. Ou o que a gente quer, o que a sociedade quer, que vai pagar essa conta. Nós vamos pagar essa conta. Eu realmente me permita discordar, porque para ser viável uma parceria, ela não entra somente no aspecto tecnológico, ela entra no aspecto jurídico, econômico, financeiro e tecnológico. E ambiental. E social. Todos. Então, quer dizer, todos os estudos que me parece que são três empresas que já se manifestaram por apresentar esses estudos. Eu não acho correto a municipalidade engessar esses estudos e falar, eu quero mass burning, ou eu quero gaseificação. Não, deixa eles apresentarem. Aí a gente corrige ou ver o que é melhor. Não, desculpa, não é tem isso. mais gente para discutir. A prefeitura tem que definir políticas públicas do que a política pública está definida. Reciclagem máxima. Gente, só questão de ordem. Gente, questão de ordem. Questão de ordem. Não, é questão de ordem, acho que eu posso falar. A pauta é, a gente vê o licenciamento, o planejamento, a gente tem prazo, até 15 de julho, tem bastante coisa pra gente ver. A gente pode incluir numa outra pauta essa questão da PPP. Não, a gente não vai resolver a questão da PPP nessa reunião. Então, eu concordo com o Alexandre, hoje o que está pegando é a gente garantir que todos os requisitos ambientais sejam estabelecidos. Então vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá, porque senão já são 11h27, a nossa reunião não está nem no começo. Então vamos lá. Por favor. Item 7. Obrigado. O 6 eu já passei. Item 7. Fica proibida a queima de resíduos ou rejeitos ao ar livre. Ok, isso é durante. Item 8. Os itens abaixo deverão ser implantados antes e mantidos durante, de forma adequada, a fim de assegurar o seu bom desempenho segundo as suas finalidades específicas. Então, é o quê? É o que eu venho falando. Sistema de drenagem de gases e efluentes líquidos percolados. Vão ser feitos alguns antes e outros durante. Então, de gás já vai ter alguns já que a gente vai poder ver e verificar. O de gás você vai fazendo na medida que a massa de lixo vai subindo. Então é durante, você não consegue ver nenhum. Você você vai ver gás onde já tem lixo. Lá onde já tem lixo, não nessa nova área que foi demandada. A concepção vai ser igual, é um dreno de gás que a gente chama tipo Ranzini, é um padrão de drenagem. Tá. Vocês vão ver lá. Então a gente pode checar num que já existe. Vai ser igual. Ok. Sistema de águas pluviais, foi o que eu falei, são as canaletas que desviam a água de chuva no maciço de lixo. Vias de acesso, caminhos internos e frente de descarga, porque nós estamos preparando as vias de acesso. Tá? Ou seja, tem que ter via que garanta que todo dia chegue caminhão lá, senão a gente fica na área de disposição. Certo. Postos de monitoramento de qualidade das águas. Isso aqui foi o que eu vim falar na reunião que houve aqui a respeito da qualidade das águas. Ou seja, nós temos uma rede de postos que está lá e vai continuar sendo feito esse monitoramento. No caso da água subterrânea superficial é trimestral. Esses postos dão conta dessa nova área. São isso, que não da nova área. Tá bom. Postos de montagem, já passei. Marcos de superfície e piezômetros. Isso aqui fala da estabilidade geotécnica do maciço. São os sistemas existentes, que vocês vão ver lá, o que é piezômetro, o que é marco de deslocamento, e na medida que esse novo maciço de lixo vai subindo, nele também vão haver marcos de superfície, para gente saber se ele está. Cobertura vegetal com gramíneas. O dique de arranque vai ser gramado e também o maciço de lixo novo, na medida que for coberto, vai ser gramado também. Os outros já estão gramados, já estão gramados. Para a gente ver como é que vai ser o padrão. Ok. Isolamento físico e visual da área, ou seja, a área tem que ser isolada fisicamente, ou seja, com cerca e com cerca viva aqui que a gente chama, vocês vão lá ver.
Manter a área do empreendimento devidamente cercada, ok, já está dito aqui, nome físico, sinalizada, identificada, com rigoroso controle de acesso. Ou seja, tem uma guarita lá, tem uma portaria onde qualquer caminhão que chegue, qualquer pessoa que entre, tem que se identificar. Isso Só para deixar claro, esse isolamento já é antes, né? Antes e tem que Já ser tem que mantido. e tem que ser mantido, ok. Ok, item 11. Isso tudo aqui, ó, do 10, efetuar o controle e registro dos resíduos recebidos. Qualquer resíduo que entra no Delta, mesmo que ele entre e saia, por exemplo, para as cooperativas, ele é pesado. E na medida que ele é pesado, são duas balanças que tem lá. Ele é registrado e nós temos um sistema de controle desses registros, que a qualquer momento a CETES, ou quem quiser, vai lá ver quanto que entrou de resíduo reciclável, quanto que entrou de caminhão compactador, quanto que entrou de resíduo verde e por aí afora. Pesa o caminhão na entrada e na saída? O caminhão é pesado carregado e na saída sem carga. Ou quando ele está indo para o Estre, é pesado na saída carregado, ao contrário, né? E na chegada. Controle químico vai ter também? Químico. Por exemplo, geralmente os aterros eles têm um controle de origem dos caminhões, né? Você tem um resíduo chegando lá, eles aleatoriamente vai lá e colhe parte do resíduo e manda para o laboratório para ver se o resíduo é específico. Não, tirando o doméstico, naturalmente, né? Quem teria que fazer isso Só se tivesse são industrial. resíduos de codisposição, aterros de codisposição, que é o caso do Extra. E nós não temos codisposição, só resíduo de origem. Eu estou falando porque se surgir essa dúvida, por que não tem isso? Que é só Porque resíduo eu tô- industrial. Item 11, né? Poeira e substância